Apesar de namoros e relacionamentos não serem o foco em animes shonens, em um momento ou outro da obra eles sempre vão ser abordados, seja para servirem de alívio cômico em determinada situação, seja para poder ajudar na construção da história dos personagens, e em Black Clover não ia ser diferente. Então hoje eu trouxe uma lista com 8 possíveis casais que terminarão a história juntos. Uns são quase que certos, gente, outros podem ser que sim, que fiquem juntos ou que não, mas tem grande probabilidade, então vamos lá. O Yami e a Charlotte é um desses casais mais óbvios que iam ficar juntos mesmo em Black Clover, porque a história entre os dois já está sendo construída desde o comecinho da obra, né? Com a Charlotte tendo aquele amor platônico, louco lá por ele, e ele mesmo sendo tapado em relação a isso e não percebendo os sentimentos dela, ele tem uma intenção bem diferente com a Charlotte comparado com a interação que ele tem com as outras mulheres do reino. Em diversos momentos, ele trata a Charlotte não de uma forma mais doce, porque ele não é doce, né? Ele é muito bruto, não tem como, mas ele tem inconscientemente ali um pouco mais de delicadeza, vamos dizer assim, em várias situações. Fora que, indiretamente, ele já reconheceu em várias oportunidades o quanto ele admira a força da Charlotte. Então, em algum momento, daqui por diante, ele vai ter esse estalo, né? Vai virar a chavinha ali e ele vai perceber que os sentimentos que ele tem por ela são diferentes do que ele tem em relação às outras mulheres, né? E ela também já se declarou ali pra ele, mesmo ele estando meio que em coma. Então, é certo que eles vão ficar juntos, eu vou amar. Pode parecer um pouco improvável pra muita gente o Ryu e a Charme terminarem juntos, afinal de contas ela é apaixonada pelo Yuno, né? Mas na minha opinião, baseada na personalidade desses dois personagens, me parece ser muito mais provável que a Charme fique com o Ryu do que com o Yuno, porque o Yuno tem um jeito muito mais reservado, muito mais centrado, introspectivo, né? Muito mais sério do que a Charme. Então não faria muito sentido ele ter algum tipo de interesse romântico nela. Mesmo com ela já tendo demonstrado algumas vezes interesse pelo Yuno, ele continua indiferente a isso, mas não um indiferente como o Yami com a Charlotte, né? Que só age assim porque ele é tapado mesmo e não percebe. O Yuno, na verdade, não enxerga nela uma pessoa compatível com o jeito dele de ser, e isso faz com que ele não consiga ver ela com outros olhos. Mas o Ryu não, ele tem uma personalidade mais avoada, mais espalhafatosa, mais semelhante com a da Charme. E ele tem lá a paixãozinha dele por ela, né? Ela é a musa inspiradora dele, desde que ele viu pela primeira vez ela. Então é bem provável que o fato dos dois terem ali habilidades artísticas, né? Ele com a pintura e ela com a culinária, porque a culinária também é uma habilidade artística, não venha me dizer que não, né? Que isso faça aí com que os interesses dela por ele acabem surgindo e os dois formem um casal no final da obra. O Finral e a Vanessa, eles têm intimidade, né? Eu acho que é muito óbvio que os dois vão ficar juntos, porque ele tem um jeito de ser assim muito semelhante ao dela. Os dois são meio descompromissados com a vida, ele tem um costume de ser sedutor, ela também, tanto ela quanto ele atiram para um monte de lado, ele é muito mais do que ela, inclusive, né? Mulherengo. Mas a gente já viu também a Vanessa se insinuando para outros caras além do Yami, né? Por quem ela tem lá uma quedinha, realmente, e tal. Mas os dois têm uma característica sentimental muito forte dentro deles, uma carência afetiva grande, uma necessidade de serem amados. E ela, inclusive, acaba encontrando escape disso na cachaça, e ele com o jeito mulherengo dele de ser. Mas no final das contas, os dois possuem uma necessidade de serem amados muito grande. E com vários momentos ali que já se passaram, eles deram em cima um do outro, umas flertadas ao longo da história. Então eu acho que a probabilidade de uma hora eles formarem um casal bem grande. Tá, esse aqui é um spoiler bem grande para quem não leu o mangá, tá? A Meryl Leona e o Yosuga é um casal improvável que ninguém podia imaginar, mas o Tabata resolveu explodir o fandom colocando o Yosuga para poder pedir pro Asta apresentar uma mulher forte de Clover para ele e de preferência com a mana de fogo. E aí o Asta só conseguia pensar na Leona. E parando para analisar, faria muito sentido os dois ficarem juntos, porque eles possuem uma personagem muito egocêntrica, né? Cada um da sua forma ali. Os dois são muito chamativos, espalhafatosos, eles passam um sentimento de grandiosidade para o público, né? De que não são pessoas fáceis, eles têm um gênio bem complicado de lidar e, obviamente, um relacionamento entre os dois geraria vários momentos cômicos para a história, então eu acho que é muito provável que o Tabata leve isso para frente e concretize esse romance entre os dois, que eu vou achar incrível e vai ser muito engraçado se acontecer.
Eu acho que muita gente vai dizer que não, mas na minha opinião, eu acho que existe sim uma possibilidade de, no final do mangá, a Ishika e o Ryuya ficarem juntos. E por quê? Primeiro, que é comum nas obras japonesas os personagens se casarem com pessoas que eles conhecem desde a infância. Segundo, que o Ryuya tem um cuidado especial com a Ishika, não só porque ela é irmã do melhor amigo dele, mas porque ele tem um afeto especial por ela. Não é à toa que ele fez de tudo para poder proteger ela desde o massacre do clã que ela mesma realizou, sendo que ele tinha uma ligação muito maior com Yami do que com ela. Então, naturalmente, seria mais óbvio ele tentar proteger o amigo que era inocente e não a irmã do amigo. Eu acho que todo esse cuidado que ele tem com ela vai somar com um sentimento de gratidão que ela tem por tudo que ele fez por ela até hoje, junto daquela meio que adoração, né, que ela sente por ele e tal. Aí a gente teria um casal coerente para ficar no poder do país do sol e reinarem ali, ou shogunarem, eu não sei como é que fala quando o shogun é o líder, mas enfim, os dois são fortes, cada um da sua maneira ali, obviamente, mas eles são muito fortes, eles são estratégicos, inteligentes, então eu acho que existe essa possibilidade disso acontecer. Agora, eu acho que já tá mais do que óbvio que a Lolopética e o Gadia vão terminar juntos como um casal, porque desde que ela foi apresentada em Black Clover, a história já dava pra gente umas pistas muito óbvias que ela tinha ali nenhuma quedinha, um tropeço inteiro por ele, né? E ele a mesma coisa por ela, apesar de nenhum dos dois tomarem nenhuma atitude, ela porque ela era uma rainha, então ele não ia demonstrar, né? Mas eles mostravam ali algumas bochechinhas vermelhas, né? Umas coisas assim desse tipo. Inclusive nos flashbacks ficou muito explícito que eles tinham interesse um no outro, mas que nenhum dos dois tinha coragem para tomar uma atitude ali. Mas foi na luta contra a Megícula que o Gadia não só demonstrou o quanto ele ama Lolo, afinal de contas ele entregou, né, até a própria vida dele para poder ter uma chance de salvar ela ali, como ele declarou isso para ela, que amava ela, que via ela como mulher e não sei o quê. E a gente pode deduzir que com certeza eles vão ficar juntos, se é que eles já não estão. Apesar da Grey dar alguns indícios bem sutis ao longo do Black Clover, né, de que ela tinha algum tipo de sentimento diferenciado pelo Gaut, foi durante o flashback, contando a história dela, que a gente descobre que ele salvou ela depois lá que ela fugiu de casa. Obviamente porque a irmãzinha dele pediu, mas isso foi interpretado por ela com um conto de fadas, sabe, na cabeça dela, de que o príncipe salva a princesa das mãos da bruxa má e tal, e isso fez que ela desenvolvesse ali um sentimento de que ele era o salvador da vida dela, mas foi quando Dante invadiu a base dos Touros Negros e o Gauch ficou ali gravemente ferido que ela demonstrou que ela tinha muito mais do que gratidão por ele. Ela realmente tinha um sentimento amoroso e foi o que fez com que, dentre todos os cavaleiros que estavam ali no momento, ela fosse quem ficasse mais em choque com ele estar ali à beira da morte. Um relacionamento entre eles poderia, inclusive, resgatar o Gauch dessa síndrome de adoração que ele tem pela irmã, que eu particularmente acho um saco na história, odeio, cansativo, sem sentido, mas a história que ele tem com a Grey pode ser uma fórmula de fazer o Gauch entender que o mundo é muito mais do que só Mary pra cá, Mary pra lá e tal, e os dois juntos poderem criar a Mary, né? A Mary poder ter finalmente uma família ali que cuide e ame ela como toda criança merece ter. E por último, apesar de parecer que ele vai montar um harém, né, e ter tudo que é mulher da obra, a verdade é que se tiver uma finalização com casais sendo formados em Black Clover, com certeza o Asta vai terminar junto da Noelle, porque desde o princípio a relação deles foi construída para pegar esse rumo. Então não faria sentido ele ficar com outra pessoa. A gente tem uma construção que tem como inspiração, ainda que indiretamente, a Dama e o Vagabundo, os cachorrinhos lá do filme, lembram? Que aí eles chupam um macarrãozinho e se beijam e tal. A menina era uma cadela de raça, apesar que fica meio estranho falar assim, né? Era de uma família rica e o menino é o cachorro vira-lata de rua e pulguento. No começo ela era mais snob e tal, mas no final ela acaba cedendo, se apaixona por ele e tal. E isso daí também é com a Noelle e com o Asta, não é diferente. Ela é uma garota rica, de família nobre, ele é um pobre esfarrapado órfão sem um puto no bolso. Só que desde o primeiro contato que eles tiveram até agora, a visão que ela tinha foi mudando, né, em relação a ele. Mudou gradualmente, mas mudou. E ela passou a deixar questões sociais de lado para poder passar a valorizar características que realmente
realmente são importantes num ser humano, como caráter, integridade, força de vontade, né? E foi a convivência com o Asta que transformou e tá transformando a Noelle num ser humano melhor, porque inclusive ela era puta merda, se encontrasse ela na rua dava uma voadora. E com essa mudança de visão, ela foi capaz de enxergar que o Asta era de fato uma pessoa muito melhor que a maioria das pessoas com quem ela conviveu a vida toda, inclusive os próprios irmãos, vamos falar a verdade. E foi exatamente isso que levou a Noelle a se apaixonar por ele. Só que o interessante é que esse foi um sentimento que foi construído aos poucos na história e que é uma trajetória muito sólida para justificar um relacionamento entre os dois no final. Então, com todo o empenho que foi tido até agora, não ia fazer sentido o Asta ficar com qualquer outra pessoa na hora de definir os casais, né? E Chica, como estão falando aí agora, que não faz sentido nenhum, com a Mimosa ou com qualquer outra pessoa. Então, por mais que você shippe ele com qualquer outra garota em Black Clover, como tem muita gente fazendo aí sempre, né? É praticamente certo que Asta e Noelle são canônicos e vão ficar juntos no final. Bom, gente, é isso. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê semana que vem. Beijos. Tchau.